Vamos iniciar a nossa adoração ao nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de todo o poder, toda a honra e toda a glória. Ó Deus, com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo a sua promessa. Amém? Você crê num Deus que cumpre promessas? Essa é a nossa confiança, não é verdade? Aleluias. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo um mistério e revelando para nós o que? Que agora ela é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo um mistério e revelando para nós o que? Que agora ela é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo e regressando ao seu lar. Ó noiva eleita, ó noiva eleita, esta é a sua. Prepare as lâmpadas, prepare as lâmpadas. Vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou. E o seu nome chamou. Ó noiva eleita, ó noiva eleita, esta é a sua. Prepare as lâmpadas, prepare as lâmpadas. Vamos embora. O nosso rei, e o meu nome chamou, e o seu nome chamou. Aleluia. Obrigado, Deus, grandioso Rei da Glória. Com 7 anjos desceu à terra, com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, o que ele fez? Fez soar a sua voz, trazendo um mistério e revelando para o que ele te mostrou. Que agora ela é cumprindo sua palavra. Um povo triunfante que carrega aquela outra dimensão.
marchando e regressando. Santo é o nosso Deus. Oh, noiva eleita. Oh, noiva eleita, esta é a sua. Prepare as lâmpadas. Ó, prudente. Ó, prudente. Vamos embora. O nosso rei, em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou. E o nome chamou. Ó noiva, ó noiva eleita, esta é. Prepare as lâmpadas. Vamos embora. O nosso rei, em uma nuvem, ele voltou e o meu nome chamou. E seu nome chamou. Aleluia. Feche os vossos olhos. Pai Celestial, Autor da vida, galardoador de toda boa dádiva, entramos, Senhor, em Tua santa presença para Te louvar e entronizar-Te, ó Deus. Não há quem possa contra a Tua mão, Pai. Senhor, mas a nossa confiança é que esta mão, Pai, está a nosso favor. E sabemos o que pedimos nesta tarde, Senhor, será concedido para o Teu prazer. Porque Tu apraz a Ti, Pai, ser o nosso Deus Todo-Poderoso, ser o supridor, Pai, ser Boaz. Ó Senhor, e quando há um povo que reconhece isso, Senhor, isso agrada, Senhor, Teu ser, Pai. Ó Deus, e nós somos uma igreja, Pai, que não tem medo de requerer as Tuas promessas, porque Te tomamos como Deus de verdade. Te tomamos, Senhor, amém, como o Deus que zela por Sua palavra. E Tu prometeu estar conosco todos os dias. Tu nos prometeu abrir Tua palavra, enviar o ensinador de justiça. E estamos aqui, Pai, porque queremos mais de Ti, Senhor. Por isso agora, Senhor, Te entronizamos e louvamos o Teu nome. E estamos em expectativa para a Tua palavra, Pai. Ó grande Deus, obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Caminhamos por fé e não por visão. Olhamos para o invisível, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Não pode estar em alvoroço, mas estamos guardados na rocha das eras. Amém? Aleluia, louvado seja Deus, mesmo sendo provados. Caminhamos por fé e não por visão. E as palmas? Olhando para o invisível. Para quem? Para o Senhor Jesus Cristo, pois Ele prometeu o quê? Que reinaremos com Ele. Pois o caminho para a glória é por sofrimento. Então tendes grande gozo quando caíres em tentações, pois Ele apenas quer te trazer aquele lugar perfeito, mesmo sem ainda que em meio às lutas podemos ter paz na mente, pois a prova de nossa fé
forças para prosseguir. Às vezes oramos, ó Senhor, tome nossas vidas. Não podemos prosseguir, não sabemos o que fazer nesta hora. O que acontece? Encontramos o mar e o sobrenatural acontece quando o anjo nos fortalece. Pra quê? Para a jornada prosseguir. Pois em nossas fraquezas seu poder se abre. Sua graça é o bastante para nós. Então podemos andar mesmo sendo provados e tentados, ainda que em meio às lutas. Podemos, oh Deus, nossa prova de nossa fé opera paciência, pois Ele restaura minha alma, Ele me dá. Caminhamos por fé, caminhamos por fé. Olhamos para o invisível, o Senhor Jesus. Por quê? Ele prometeu que ele está muito perto. Pois o caminho para a glória é por sofrimento. Então tem grande gozo. Obrigado, Pai, pois Ele apenas quer te trazer aquele lugar perfeito, mesmo sendo provados e tentados, ainda que em meio às lutas, podemos ter paz na mente, pois a prova de nossa fé opera paciência. Pois Ele, o que acontece? Ele restaura, Ele não te deixa só, Ele me dá forças para prosseguir. Às vezes oramos, ó Senhor, tome nossas vidas. Não podemos prosseguir, não sabemos o que fazer, mas nesta hora encontramos uma árvore de vidro. Quando o anjo nos fortalece, pra quê? Para a jornada prosseguir. Pois em nossa, isso disse Paulo, e sua graça é o bastante, é o bastante, é o bastante para nós, mesmo sendo provados e tentados, ainda que em meio às lutas, podemos ter paz na mente, pois a prova de nossa fé opera paciência. Pois em meu vale mais baixo, Ele restaura minha alma, Ele me dá. Ele me dá. Ele me dá forças para prosseguir. Obrigado, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de chamar aqui o irmão Ezequiel para ler os pedidos de oração. Amém. Graças ao Senhor.
Deus abençoe a todos, uma boa noite. Primeiramente, comunicar aos irmãos que chegou a mensagem nova, o selo do Cristo, retirar na secretaria, amém? Traduzida pelo nosso ministério. Deus seja louvado. Pedidos de oração. Irmã Josiele pede por sua sogra, Rosimar, por restauração de saúde, e sua mãe, Terezinha, saúde espiritual, e sua filha, Camille, também saúde. Oração por irmão Valmer, está à espera de transplante de um pulmão. Oração pela irmã Antônia, anda muito debilitada devido ao reumatismo, dores nas pernas, nos braços, nas mãos. Seu desejo é poder estar em todos os cultos. Amém. Que Deus ajude a sua fé. Oração por libertação e uma experiência com Deus por Bruno, Caroline, Vitor, Cristiano, Júnior, Felipe, Ney, Michele, Aline, Carla, Sara, Rosângela, Plínio e Vera. Irmã Alaide pede por seu pai, que está enfermo, por cura, Manuel. Eu agradeço por mais um ano de vida de minha esposa, que não pôde estar no culto devido a uma gastroenterite, resultado da sua gestação. Também agradeço a Deus por meu quarto filho. Amém, Jesus. Que Deus seja louvado. Graças a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai celestial, Criador dos céus e da terra, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Entre os santos, Pai, que o teu nome seja louvado, exaltado, Senhor. Pai, que nossos corações esta noite, aqui, Senhor, possam, Senhor, encontrar a maneira de te agradar, a maneira correta de nos aproximar de ti, Senhor, com reverência, humildade. Senhor, que haja em nossos corações um verdadeiro sentimento cristão, Senhor, pela tua obra, pelo culto, pelos irmãos, pelo louvor, Senhor, pela pregação. Senhor, mova a tua mão em nossos corações, Senhor. Como disse Davi, se há algo mal em nós, investiga, Senhor. Pai, abra os nossos olhos, Senhor, para a vaidade de nossos pensamentos, para a arrogância, Senhor, para o egoísmo. Senhor, se há algum propósito mal em nossos corações esta noite, Senhor, tira com a tua mão poderosa. Senhor, porque nós queremos estar diante de ti, limpos, santificados, Senhor, o nosso corpo, mente, alma e espírito, para pedirmos por estas almas, Senhor, pedirmos por estas vidas, pela cura, pela libertação, pela conversão desses nomes citados aqui, Senhor, que necessitam de ti, Senhor. Pai, assim como nós, Senhor, como disse teu profeta, não é tu que precisa de nós, Senhor, mas somos nós que carecemos de ti, Senhor. Pai, e o Senhor é tão grande, Senhor, tão grande, Pai, que o Senhor vê em nós, Senhor, a necessidade de ter companheirismo conosco, e por isso nós somos gratos, Senhor, gratos pela tua graça. Senhor, nos dá um bom culto, Senhor, unge os nossos ouvidos, Amém. as nossas mentes, Senhor, prepara os nossos sentidos espirituais, Senhor, para receber a tua palavra com entendimento, Senhor. Pai, que nós não venhamos a devagar em pensamentos, Senhor, enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, para o louvor da tua glória, no nome do Senhor Jesus, assim oramos e te pedimos. Amém. Deus seja louvado.
irmã Aninha e a irmã Amable ir se preparando para cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Hoje vamos dar bastante tempo para a palavra, amém? Então, após esse hino, passo a direção ao pastor Maia, amém? Deus abençoe os irmãos. Estava morto em delitos e em pecados, quando Ele me encontrou. Curou minhas chagas, minha dor, e me restaurou. Ele fez por amor a minha quebrou minhas correntes e me deu a plena liberdade. Quando eu toquei seu manto,
nada que pode me derrotar. Hoje sou livre, estou coberta com teu sangue. Somente sua graça que me perdoou e me deu vida quando eu toquei seu manto. Virtude saiu dele, pois é santo, santo. Ele não viu minha condição, me libertou ali na cruz. Toquei seu manto, virtude saiu dele, pois é santo, santo. Ele não viu minha condição, me libertou ali na cruz. Há um homem aqui que pode acender a luz e nos libertar. Há um homem aqui que pode acender a luz. Graças a Deus. Passa a direção do culto ao nosso querido pastor Maia. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando. Bom estarmos aqui, lugar onde nós podemos compartilhar nossa alegria. Às vezes estamos distantes uns dos outros e quando nós nos reunimos, gostaríamos de compartilhar a nossa alegria, nosso amor fraterno, estender as mãos, abraçar. E Deus preparou esse lugar para nós, né? Então, muito agradecido à presença de todos vocês. Nós estamos em muita expectativa. Todos os dias é uma grande expectativa. O mundo está vivendo uma convulsão realmente como nunca visto antes. Mas também o povo de Deus nunca teve também tantas bênçãos e promessas como estamos tendo nesses últimos dias. Deve ser uma grande segurança para todos nós, né? Ele realmente é maravilhoso. Trago saudações da minha esposa, não foi possível desta vez ela nos acompanhar, para todos nossos irmãos, e me acompanha o Neville, mais uma vez. Estamos aí, na batalha, colocando fogo na seara por aí afora, né? Trabalho intenso por todos os lados, mas até aqui, realmente, nos ajudou o Senhor, né? Nos ajudou o Senhor. Nós agradecemos, viu o aniversário do Mateus, né? Fez aniversário aí essa semana, certamente uma festinha, palavras de carinho de toda a igreja, Deus te abençoe. Mateus é nosso auxiliar aqui nas filmagens, né, Mateus? Deus abençoe você, sua mãe, seu pai. É uma bênção para nós, com certeza, a ajuda que você está prestando a nós aqui. Irmão Ricardo, Deus abençoe. Você sempre nos prestigia com a sua presença, da sua esposa, né? Seu filho. Que Deus te abençoe. Você também está pondo fogo por aí afora. Está sabendo que a coisa está indo longe, viu, irmão Ricardo? A diferença é que você é grande e eu sou pequeno. E sempre vai cair nos menores, né? Quando as coisas começam a complicar, sempre os pequenos é que vai pagar o preço. Mas me ajude, viu? Me ajude, porque a coisa está pegando. Próxima semana vai ser mais ainda. Pode ter certeza que semana que vem a coisa vai complicar mais. Mas
até aqui nos ajudou o Senhor, né? Eu queria ver com o irmão Ricardo, na próxima vez que nós viermos aqui, que é a nossa ceia de abril, né? Nós estamos em março. Se você poderia pregar para nós aqui no sábado, né? A gente deseja estar aqui, porque a gente sempre ouve pelas suas gravações e tudo, mas ao vivo e a cores tem que ser pessoalmente, né? Então aí, se você confirmar comigo, a gente vai se preparando para esse evento, né, da próxima ceia, né? Amém? Bom, eu creio que tem sido uma bênção para nós, todos esses dons que Deus tem levantado, e Deus não vai fazer nada para a igreja fora desses dons. Deus não pode passar por cima de sua palavra, simplesmente isso. Você pode ser um crente sozinho, você pode buscar na Bíblia, mas o canal de Deus para abençoar é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Certamente esse é o canal de Deus. Se nós reconhecemos, nós somos abençoados. Se nós não reconhecemos, nós perdemos a promessa de Deus para aquele dia, para aquela hora, né? Para aquela hora. Então, vamos ser gratos a Deus por cada dom que Ele tem levantado. Desde o menor, irmão, o cantar, né? O glorificar a Deus, o dom da oração, tão importante, e que às vezes nem sabemos como agradecer as pessoas que oram, pessoas que realmente estão pelas madrugadas. Hoje mesmo eu recebi um áudio de um irmão: pastor, nessa madrugada nós estávamos orando pelo ministério, pelo trabalho, pessoas distantes, fazendo campanha de oração para nós, para a igreja, para os ministros. Então, isso é maravilhoso. Nós só vamos saber realmente a grandeza desses dons e essas pessoas que foram usadas quando nós chegarmos ali do outro lado. Mas eu creio que vamos ter o privilégio de sentarmos debaixo de uma árvore de carvalho e termos o tempo suficiente para falar desse grande tempo que nós passamos juntos aqui desse lado, né? Amanhã nós teremos a ceia a partir das 17 horas. Eu creio que está vindo uma caravana, né? Uma van está vindo de Caxias. Vamos ter um número maior e amanhã temos uma participação um pouco maior. Hoje Moneville estará trazendo a palavra. Nosso irmão aqui com problema de coluna, né? Isso mesmo, sempre sofrendo, mas nós estamos orando por ti, tá? Que Deus te abençoe. Esse problema afeta milhões de pessoas aqui nesse país, né? E não é só a questão da idade, é questão jovens também, né? Muitos problemas, mas nós só temos um recurso: recorrer a quem pode nos ajudar, e este é o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ficar em pé para uma oração. Vamos agradecer ao Senhor e pedir a Deus que abençoe o vaso, para que nos traga a palavra, nos traga o ensinamento, nos traga o que nós precisamos para esta noite. Amado Deus, nós estamos sem palavras para agradecer. Já podemos ver ao entrar por estas portas a alegria, a afinidade, o carinho, a presença do Senhor em cada um desses vasos que cantaram, que te glorificaram. Esses vasos que, quando se aproximam, não há outra coisa a não ser Jesus. Nós estamos vendo esta luz pairando sobre cada um. Esta é a luz do Evangelho, é a palavra, é o Espírito Santo. No dia de Pentecoste, a Bíblia diz que foram línguas repartidas como que de fogo, caindo sobre cada um deles. E o resultado foi um povo disposto, zeloso, um povo lutador, um povo que perdeu o medo de lutar pela causa correta. Eu espero que nós sejamos a continuação daquele povo nesses últimos dias, para não termos o medo de levar adiante, Pai, aquilo que o Senhor tem aberto para nós, pois sabemos que a nossa coragem poderá trazer outros, salvar a outros, encorajar a outros, Pai. Portanto, nesta noite, alimente as nossas almas com a Tua palavra, alimenta nossos corações, conforte, Senhor, circuncida os nossos lábios,
não nos deixe falar ou ouvir algo que não seja de edificação, mas que sejamos um povo diferente, Senhor. Que Jesus Cristo possa caminhar através de nós, falar através de nós. Eu entrego esta congregação e esse áudio, esse vídeo que está sendo gravado, onde muitas pessoas estarão nos ouvindo, nos vendo, Pai. Que essas bênçãos não sejam restritas somente a esse lugar, mas onde quer que chegue esta palavra, que as bênçãos de Deus sejam derramadas como chuva torrencial. Pedimos essas bênçãos, Senhor, e entregamos nas Tuas mãos os nossos corações para a mensagem desta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Moneville, tem liberdade. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos vocês. Muito feliz de estar com vocês aqui na cidade de Porto Alegre mais uma vez. Muito feliz mesmo. Vamos aproveitar nosso tempo, né? Enquanto o mundo está aí agonizando, aí desesperado, nós estamos bem tranquilos, né? Não é verdade? Amém. Ou vocês estão com medo também aí das coisas que estão sobrevindo à terra aí, não é? Amados, vamos aproveitar nosso tempo. Vamos ler uma escritura muito bonita. Está em São João, capítulo 17, verso 17 ao 23. Vou usar o quadrinho aqui, vamos tentar ser bem rápido, mas a matéria é boa, a matéria atual, a matéria que está relacionada ao nosso momento. Amém? A palavra do dia, da hora, não é? Está em São João, capítulo 17, verso 17 ao 23. E diz assim: vamos apenas fazer uma pequena oração. Querido Pai, mais uma vez te pedimos que o Senhor abra a Tua palavra, fale aos nossos corações, nesse pequeno ajuntamento, que possamos sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Que o óleo possa verter da Tua palavra, Pai, do Velho e do Novo Testamento, e possa encher nossos corações até transbordar. Possamos estar cheios deste vinho novo, Pai. Pedimos essas bênçãos, no perdão de nossas falhas e pecados, para o engrandecimento do Teu nome. Te pedimos. Amém. Aqui é a famosa oração de Jesus. Ele diz: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Assim como Tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não oro somente por estes, mas também por aqueles que, pela palavra deles, hão de crer em mim. Aleluia! Para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim, e eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Olha que coisa, hein? Então Jesus está nos ensinando que há uma transferência do Pai para o Filho, e agora ele está dizendo: agora eu transfiro para eles. Aquilo que Deus transferiu para o Filho, agora o Filho está transferindo para os demais. Então, por isso que ele está dizendo que aqueles que serão salvos pela palavra deles, muitos foram salvos pela palavra de Jesus, mas Jesus está dizendo: muitos serão salvos pela palavra desses que vêm no futuro. Eu não oro só por esses que estão aqui, mas por aqueles que virão e que pregarão a minha palavra, e que muitos serão salvos pela palavra deles. E ele mostra essa unidade desses três personagens: o Pai, o Filho e os demais filhos. 3, amém? Ele diz: para que sejam um como nós somos um, eu neles e Tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que Tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Deus abençoe a leitura da palavra, vocês podem se assentar. Então, nesta famosa oração sacerdotal de Jesus aqui, ele mostra uma coisa muito bonita para nós aqui, né? Essa transferência.
E é isso que eu quero falar um pouquinho, nos poucos minutos que nós temos aqui, para nós discorrermos um pouco sobre este assunto. Em São João capítulo 5, 27, São João capítulo 5, verso 22, melhor dizendo, Jesus disse assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, o juízo que pertencia a Deus foi transferido para Jesus. Amém? Amém. Porque a palavra foi transferida para Jesus. A coluna de fogo que aparecia achou um lugar de descanso ali, em um homem. Mas, como nós acabamos de ler aqui no outro lugar, em São João 17, Jesus nos ensina que houve uma outra transferência. Saiu dele e entrou em seu povo. Então, essa transferência que Jesus está mostrando, em São João 5, 22, mostra uma parte do quadro. Pois diz também: o Pai ninguém julga, mas ele deu ao Filho todo o juízo, no verso 22. E no verso 27 diz assim: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Claro, ele era a palavra. Então foi transferido para ele, então ele tem o poder de salvar e o poder de julgar. Mas Jesus já nos advertiu que haveria uma mudança, haveria um tempo de mudança, e nós vimos isso acontecer no dia de Pentecoste, quando o Espírito de Deus desce em várias pessoas, e estas pessoas saem fazendo a grande obra de Deus. Não é maravilhoso isso? Nós olharmos esse quadro. Então, dito isto, o profeta entra nessa linha em alguns lugares. E na mensagem Apocalipse, capítulo 4, não sei se eu vou poder usar posso usar esse microfone aqui? Então nós vamos usar nosso quadrinho aqui, que eu quero que vocês realmente captem isso aqui, né? Então vamos fazer, nós temos aqui, fazer 3 quadrinhos. Então aqui nós temos o Espírito de Deus com o Deus Pai, não é? Depois o mesmo Espírito de Deus se manifestou no Filho, mas segundo sua oração sacerdotal, ele transfere para esse Espírito aqui. Esse Espírito vem no povo em Atos, capítulo 2. Não é isso? Verdade. O mesmo Espírito. E ele estava dizendo, e nós olhamos, e é maravilhoso nós olharmos, ele disse, olha, todo julgamento foi dado ao Filho. Não é que ele disse? Mas só que vai haver uma transferência daqui para cá. Pois é o mesmo programa daqui para cá. Ele falou, como o Senhor me enviou, eu envio a eles. A glória que o Senhor me deu, eu dou para eles. Aleluia! Vocês entendem? O poder salvífico de Deus foi transferido para o Filho, e o poder salvífico que foi transferido a ele, ele transfere para a sua igreja. O que for amarrado, o que for solto, o que for preso, o que for prendido na terra, será prendido no céu, e nós conhecemos as Escrituras. Aí a coisa vai chegando mais em casa, né? A coisa vai ficando um pouco mais pessoal, não é verdade? Ficando mais, é gostoso quando a gente vê essa coisa ficando mais pessoal. Vocês não acham? Eu acho isso muito maravilhoso. Bom, vamos lá então. No capítulo 7 de Atos, o grande personagem Estevão, ele viu, quando estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto, e ele disse, eu vejo o céu aberto e Jesus, a mão direita de Deus. Não é? Jesus, a mão direita de Deus. Então, no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que o próprio Jesus disse, mas agora eu tenho 7 mensageiros à minha mão direita. Que é a mesma coisa que estava acontecendo aqui. Amém. Aqui está o poder de Deus, mas ele disse, não, mas eu transfiro meu poder para o povo. Eu transfiro a minha autoridade, meu poder para o povo. Isso é muito maravilhoso.
Por isso que em Apocalipse capítulo 4 é onde o profeta realmente ele traz isso de uma maneira muito apropriada. No parágrafo 225, Apocalipse capítulo 4, parte 2, ele vai dizer um negócio aqui. Ele diz assim: agora, onde é que João se encontrava aqui em Apocalipse 4? Que diz aqui, e do trono procediam relâmpagos e trovões e vozes, e haviam 7 lâmpadas de fogo. Sabe que no Velho Testamento tinha uma lâmpada que ardia, tinha uma luz que ardia, que era a coluna de fogo. Mas aqui no livro de Apocalipse aparece 7. Lá diz de um grande espírito, né, que acompanhava o povo. Lá fala de 7 espíritos. O profeta disse, não são 7 espíritos distintos, mas é o mesmo espírito manifestado de uma maneira cétupla, através dos seus 7 anjos, né? Então eu gosto dessas lições assim, né? É gostoso, não é? É bom demais, né? Então ele diz aqui, os quais são os 7 Espíritos de Deus, refletindo a luz singular de Deus para dentro da igreja, bem diante do trono de Deus, não através de um seminário, não através de um bispado, mas direto do trono de Deus, através da revelação e poder de sua ressurreição, o fazendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estas 7 estrelas paradas lá refletem aquela luz. Da glória Shekinah para o Santo dos Santos, 7 lâmpadas de fogo assentadas em cima do candelabro, que se encontrava em cima do candelabro, né? Refletindo sua luz, suas cores, seu poder de sua ressurreição, bem para dentro da igreja. E diante do trono havia um mar de vidro como cristal, e no meio do trono e ao redor do trono haviam 4 animais cheios de olhos diante e por detrás. E ele continua nos explicando, e ele nos descreve estes animais, que é a mesma coisa que Ezequiel viu, um como homem, outro como leão, outro como águia. O que era isso? Agora observe, e quando trouxermos e mostrar que quem é este leão da tribo de Judá, e esses diferentes, e as suas tribos, que se assentam em 4 no muro da cidade, como que eles guardavam o trono de misericórdia. Que quadro! São grandes dias que nos aguardam aí adiante, diz o profeta. E como nós vimos, foi o trono de Deus no céu que Moisés fez, copiou e o fez na terra. Era o trono de Deus, porque seus juízos, o seu trono de juízo foi representado aqui na terra, no lugar santíssimo, no lugar santo. E todos Israel havia chegado a um lugar para encontrar misericórdia, porque Deus nos encontra debaixo do derramamento de sangue. Agora ouçam com atenção. Então a glória Shekinah se levantou daquele trono de misericórdia um dia, e ele se repousou em outro tabernáculo. Este aqui. O Pai não julga ninguém, mas ele entregou todo o juízo ao Filho. Veja como o profeta está explicando isso, não é? Ele que está falando dos 7 espíritos. Ele começa falando dos 7 espíritos, e aí ele fala, mas veio do Pai, o Pai não julga mais ninguém, agora todo o juízo foi dado ao Filho. O juízo, o trono de juízo de Deus, se você falar contra mim, eu te perdoo. Está falando de Jesus. Mas tem outro vindo, um outro trono de misericórdia. Se você falar contra o Filho do Homem, eu te perdoo. Mas algum dia o Espírito Santo virá e habitará nos corações das pessoas. E uma palavra contra aquilo nunca será perdoado. Veja que interessante, irmão, porque é menos severo aqui. É um pouco mais severo aqui, mas esse é o mais severo. A blasfêmia contra o povo de Deus. É o mais severo que tem. O próprio Jesus disse, vocês falam contra mim, não tem problema, eu perdoo vocês. Mas o dia que ele vier no povo e vocês blasfemar dele, vocês não têm perdão. Nem aqui, nem no mundo por vir. Então veja a severidade, a maneira que Deus traz isto. E é interessante notar por que é mais severo. Por que seria mais severo? Como que pode, não é? Mas Deus considera tanto a sua noiva, irmão. Deus tem tanto amor. O profeta disse que Deus considerou
a noiva mais valiosa do que o seu próprio sangue. Então, obviamente que tem que ser mais severo, falar contra, que é um produto mais valioso, é algo mais precioso, é algo maior do que o seu, que ele considera. Não é que é, mas ele considera que é maior do que o seu próprio sangue. Então ele transfere para cá. E agora o profeta está falando 7 espíritos. Ora, mas não é um espírito só? Sim, é um espírito, de uma maneira cétupla. Ele disse, se vocês falar alguma coisa contra esse, tomem cuidado. E ele disse, continua ficando mais severo e mais severo o tempo todo, o juízo, porque Deus está continuamente esgotando sua paciência, tentando fazer com que os pecadores cheguem a ele para serem reconciliados. Primeiro ele estava nos céus acima e brilhava através das estrelas. O segundo, ele esteve aqui na terra e brilhava através da glória Shekinah. O próximo, ele foi feito carne e habitou entre nós. Continua esgotando sua paciência. Então ele redimiu o homem pelo seu sangue, entrou dentro de sua igreja na forma do Espírito Santo. E falar contra isto é uma coisa consumada, feita. Agora dá para você enxergar de onde que vai vir o estremecimento. Onde? O tempo. Eles não percebem, as pessoas não compreendem o que isso significa. Agora, o primeiro trono era no céu, o trono de juízo. O segundo trono foi em Cristo. E o terceiro trono é no homem. Que coisa, né? Que Deus está ensinando para nós. O terceiro trono é no homem. Vamos mais um pouquinho aqui. Então, na mensagem também, Apocalipse capítulo 4, parte 13, ele volta a ler essa escritura, na parte 3, e do trono procediam relâmpagos e trovões e vozes, haviam 7 lâmpadas de fogo ardendo diante do trono, os quais são 7 Espíritos de Deus. Ele disse, eu amo isto. Você não ama? Eu sinto que meu casaco realmente cabe certinho para mim. Quero dizer, meu casaco espiritual, claro, né? Quer dizer, ele estava sentindo bem, né? Do trono, vamos falar desse trono por alguns minutos. Esse não era o trono mais de misericórdia. Lá em Apocalipse 4, quando você lê Apocalipse 4, que fala dos relâmpagos, fala dos trovões, fala dos 7 espíritos, falou, esse não é mais o trono de misericórdia. Agora, olha que interessante, irmão. Onde é que estava o trono de misericórdia uma vez? Depois ele foi transferido, e depois ele foi transferido, mas o mesmo trono de misericórdia se torna trono de juízo se tirar o sangue. Não é verdade? Então, quer dizer, o mesmo trono de misericórdia é o trono de juízo, e ele foi transferido para Jesus. Então a Bíblia diz, olha, o Pai não julga ninguém, mas o Filho julga. Mas ele também salvava. Depende da hora, depende para quem, depende quais as condições, mas o mesmo processo vai acontecer aqui. Depende da hora. Durante as eras teve salvação. Mas um dia esse trono de... Vamos colocar aqui 7 espíritos, né? Que é o nosso foco aqui, ó. Vamos colocar então, são 7 espíritos. Mas o que é isso aqui? É o trono de juízo. Lá em Apocalipse 4. Está dizendo que saía trovão. Mas eu pensei que esses mensageiros eram tão amorosos, não é? Tão cheio de amor. Mas depende da hora. Depende da hora. Depende da hora. É o mesmo mensageiro, é o mesmo espírito, são os mesmos homens. E lá no livro das Eras, o profeta disse que são homens, porque lá no livro de Provérbios, capítulo 20, verso 27, se não me falha a memória, ele disse que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E ele disse, essas 7 lâmpadas são homens. São homens. E ele continua dizendo, são homens. Então ele diz, agora, do trono, vamos falar nesse trono, ele disse. Agora, esse não era o trono mais de misericórdia. Tinha acabado a misericórdia, o trono de misericórdia. Não havia mais misericórdia. Estava sem misericórdia. Como que o julgamento, o trono de juízo, vai ser o trono de juízo de Cristo? Como que ele vai se transformar no juízo do trono branco? Então, a palavra trono de juízo é o mesmo juízo do trono branco. É a mesma coisa. Quando se tira o sangue. Vai ter misericórdia, então? Não existe nenhuma partícula de misericórdia a ser dado.
No trono de juízo você poderia gritar misericórdia até não conseguir gritar mais. E é melhor você gritar para os ares, porque não vai ter misericórdia. Agora é o dia da misericórdia. Vamos voltar no Velho Testamento e vamos descobrir o que é a misericórdia. Voltemos e vejamos o que aconteceu com este trono. Esse trono, claro, é o trono de juízo, e a razão hoje que há misericórdia é porque o trono de misericórdia está aspergido com a expiação, com o sangue. Enquanto o sangue está no trono, então ele tem misericórdia, mas quando tira, não há mais misericórdia. Veja, se tem sangue é porque algo morreu para parar o juízo. Graças a Deus. Você pode dizer amém? A congregação diz amém. Desde que o sangue esteja no trono de misericórdia, mostrava que algo tinha morrido para parar o juízo. Mas quando a igreja for raptada, este trono se torna um trono de juízo. Aleluia! Mas a questão não é só aí, não para por aí. Quando a igreja volta, ainda é um trono de juízo. Vocês estão entendendo? Aquela quase meia hora de silêncio, como nós temos visto. E lá no Velho Testamento, o santuário, onde o júri, no santuário, o juiz, o assento do juiz no santuário, e quando aquele trono de juízo do santuário se enchia de fumaça, o que era aquilo? Era como o Monte Sinai, juízo, porque a misericórdia tinha saído do trono de Deus. Deus julgará o mundo sem misericórdia. Quantos sabem disto? Diz o profeta. E você vai perceber lá no Monte Sinai, irmão, que quando começou os trovões saía relâmpago do Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, a Bíblia diz que a trombeta, a buzina, começou a soar cada vez mais alto, até se tornar uma grande trombeta. Ela foi soando, então era juízo. Era o juízo de Deus que estava caindo ali, não é? Então o profeta mostra esse quadro. Nós entendemos essa transição aqui, amém? O trono de juízo, não é? O trono de juízo. Isso é verdade. Jesus fala, não foi. O que fizeste a um destes pequeninos, a mim me fizestes. E é engraçado que Jesus não disse um dos grandes. Falou um dos menores, os pequeninos aí, os que ninguém considera. A mim me fizeste. E você que vai ter que dar conta, você vai ter que dar conta para eles, com eles. E eles são a palavra, irmão. Eles são inflexíveis, eles não quebram a palavra. A justiça de Deus é a justiça de Deus. Dia de justiça é dia de justiça, dia de misericórdia é dia de misericórdia. Então é muito bonita essa lição, eu acho, considero muito, muito maravilhoso. Então, ele diz aqui no livro das Eras, falando sobre isso, e eu achei tão bonita essa descrição profética aqui, as palavras que ele usa. Ele diz: mas um dia aqueles pés de latão estarão sobre a terra, e o juiz de toda a terra ele será, e com equidade e perfeição julgará a raça humana, e não haverá nenhuma evasiva desse juízo, nenhum desvio dessa justiça, não haverá nenhuma moderação nele. Quem é injusto será injusto ainda, quem está sujo estará sujo ainda. O imutável não mudará então, pois nunca o fez e nunca o fará. Aqueles pés de latão esmagarão o inimigo, eles destruirão o anticristo, a besta e a imagem e tudo que é vil à sua vista. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que têm tomado seu nome apenas para corromper seu resplendor, e os esmagará juntamente com o anticristo. Todos os ímpios, ateus, agnósticos, modernistas, liberais estarão todos ali. A morte, o inferno, a sepultura estarão ali? Sim, estarão. Porque quando ele vier, os livros serão abertos. É aí que a própria igreja morna e as 5 virgens loucas aparecerão. Ele apartará as ovelhas dos bodes. Quando ele vier, assumirá o comando do reino. Pois é seu. E com ele estarão os milhares de milhões, sua noiva, que vem para ministrar a ele. É agora ou nunca. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Desperte dentre os mortos e busque a Deus para ser cheio com o seu espírito, ou você perderá a vida eterna. Faça enquanto há tempo. Aí diz: sua voz era como a voz de muitas águas. Agora ouça, o que as águas representam?
Ouçam em Apocalipse 17:15: as águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. É brasileiro, é boliviano, é paraguaio, é argentino, é uruguaio, é japonês, é chinês, é angolano, é de Moçambique. É a voz de todos os membros da noiva, irmão, quando eles retornarem. E diz aqui, a sua voz era como som de multidões falando. O que é isto? É o juízo. Porque estas são as vozes de multidões de testemunhas, que pelo Espírito Santo, através de todas as eras, têm testificado de Cristo e pregado o seu Evangelho. Será a voz de cada homem, levantando-se no juízo contra o pecador que não acatou a advertência. Ele não está falando do juízo do trono branco aqui. Que ele fala quando ele vier para destruir a besta, a imagem da besta, e isso não vai acontecer no final do milênio. As vozes dos 7 mensageiros serão ouvidas alta e claramente. Não vai ser 6 não, porque tem gente que deixar o 7º lá, porque ele não pode vir, de jeito nenhum. Não, vem o 6. Se ele vier, vai estragar. Não, as vozes dos 7 mensageiros serão ouvidas alta e claramente. Fala mais alto essa buzina, aumenta o som dessa buzina. Aumenta o som dessa trombeta, que eu quero ouvir. Esses fiéis pregadores, que pregaram o poder salvador de Jesus, que pregaram o batismo no nome de Jesus, que pregaram o enchimento e o poder do Espírito Santo, que permaneceram com a palavra mais do que permaneceram com suas próprias vidas. Todos eles foram a voz de Jesus Cristo através de todas as eras. Aí ele cita São João 17:20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. É a isso que Jesus se referia. Esses 7 espíritos aqui, ó, não é? Aí ele diz: você já pensou? Agora vamos fazer lá em o quarto selo, o profeta diz, Apocalipse 19. E não resta dúvidas, viu, irmão? Ali está tão claro que não tem como evadir, como diz aqui. Não tem, é o canto da parede. Ali é o retorno dos santos vindo da glória. Acabou, irmão. Não tem um que possa eu tentar dar uma... Não tem jeito, irmão. Está escrito, está fácil de ver. E aí tem mais um detalhe, que em Apocalipse 19, aquele que estava sentado no cavalo e o seu exército, a Bíblia diz que da boca dele saía uma espada aguda. E no quarto selo o profeta disse: essa espada é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então lá, irmão, a palavra de Deus vai ser pregada. E agora? O que nós vamos fazer? Só que não é pregação para ser salvo, para ser raptado. Não é pregação para você fazer parte da noiva. Não é pregação, é outro tipo de pregação. Verdade. Você já pensou o quão apavorante é um homem ser arrastado pelas correntes em direção à catarata sem ajuda? Pense agora naquele rugido, enquanto ele se aproxima de sua segura e certa perdição. E bem exatamente assim está chegando o dia do juízo, quando o rugido da multidão de vozes condenar você por não ter dado atenção. Que coisa. Antes que fosse tarde demais. Preste atenção nesta hora mesmo, pois neste momento seus pensamentos estão sendo registrados no céu. Lá seus pensamentos falam mais alto do que suas palavras, como os fariseus que arrogavam-se tanto com suas bocas, mas não ouvindo ao Senhor. Seus corações tornaram-se corruptos e maus, até que foi tarde demais. Agora mesmo este pode ser seu último chamado para ouvir a palavra e recebê-la para a vida eterna. Será tarde demais quando você se aproximar do rugido das muitas vozes de juízo e de perdição. Página 41 e 42 das Eras da Igreja. Não é? Que bonito esse quadro que o profeta está mostrando para nós, não é? Não é isso? Você não acha que é maravilhoso? Vamos mais um pouco aqui. Vai ser rápido aqui. Mensagem 7 eras da igreja. Agora, qual é o mais severo?
irmãos, qual é o mais severo desses três? Qual que é o mais perigoso rejeitar? A voz de Deus em sua forma que ele estava no Velho Testamento, a forma dele quando estava na pessoa de Jesus, ou a forma dele no povo? Esta é a mais severa. Esta é a mais severa. Amém? É a mais severa. Jesus disse, olha, o dia que o Espírito Santo cair no povo e vocês falar uma coisa contra eles, contra aquilo, você cruzou a linha. Eu tudo bem, mas não contra eles. Pois esta é a promessa. Esta é a promessa. Que coisa, né? O profeta disse na mensagem às 7 eras da igreja, ele disse assim, olha, exatamente, ora, a Primeira Guerra Mundial, aí ele para e diz, ora, a sexta trombeta soou exatamente de acordo com o tempo que Deus falou que ela aconteceria. Exatamente geograficamente, seguindo o selo antes daquilo. E agora, quando o mistério foi revelado lá para o batismo do Espírito Santo, ele está falando de 1906, amém? Quando o mistério foi revelado lá para o batismo do Espírito Santo, e as pessoas de então, como que a igreja não quis prosseguir, aqueles que recusaram avançar para caminhar na luz e retrocederam, a praga foi aberta naquele tempo e caiu sobre a terra, a qual foi a gripe espanhola, que matou toda aquela gente que matou então, os milhares vezes milhares, milhões de pessoas. O que o profeta está dizendo? Em 1906, amados, em 1906, nós tivemos Azusa. Aqui, ó, não foi o derramamento do Espírito Santo? Agora, irmãos, ali foi só o derramamento do Espírito Santo, sem a palavra aberta, sem nada. É muito menos grave do que hoje, porque nós estamos vivendo os dias depois da abertura da palavra, os dias depois da abertura dos selos, quando o Espírito Santo vem com a pedra de coroa, ele não vem com a base, ele vem com a pedra de aclamação, a pedra de coroa. E aqui, escrever com uma cor diferente, eu quero mostrar, porque daí nós vamos chegar no dia atual, né? Então nós temos aqui a Rua Azusa. A Rua Azusa foi em 1906, perfeito? Caiu o Espírito Santo, o mundo inteiro foi abalado, irmão. Aquele bando de malucos, né? Como saiu incendiando. Em Belém do Pará, em 1910, já chegou fogo, já veio fogo para todo lado. E as igrejas pentecostais se alastraram pelo mundo. E o evangelho foi saindo, foi rompendo naquele mover dos dons de falar em línguas, mas sem palavra. Quando o povo zombou deles, dos assembleianos, congregação cristã, e por aí vai, aquele que quando estava nascendo ali, em forma de girino, quando eles zombaram deles, irmão, imediatamente, falou, vocês estão zombando disso? Deus mandou uma praga em 1918, olha só, irmão, em 1918, Deus mandou uma praga, 1918, olha só, que chama de influenza, né? Influenza. Para quem não sabe, a gripe espanhola, influenza é a mesma coisa. E sabia de uma coisa? A influenza é o H1N1. Foi a primeira vez que apareceu esse vírus, do H1N1. Resultado do quê? Eles terem zombado do povo de Deus. O mundo inteiro sofreu as consequências. Por terem zombado do derramamento do Espírito Santo, por terem recusado em mover-se adiante naquilo que Deus tinha acabado de enviar. Amém. Irmão, e esse mover de Deus que tem havido agora nesses últimos 5 anos, nunca houve sobre a terra. Essa abertura real, o povo entendendo a palavra, o Espírito de Deus realmente descendo nos corações das pessoas. Amém. Mas é o momento mais perigoso. Veja, irmão, aqui não, em 1906, nós estávamos longe da tribulação. Estava longe da tribulação. A tribulação ainda está no futuro. E aqui eu vou ler para vocês. Diz aqui, ó, a pandemia da influenza, da gripe espanhola, que começou em janeiro de 1918 e durou até dezembro de 1920. Olha, irmão, janeiro de 1918 a dezembro de 1920 é quase 3 anos. Não é isso? 2 anos, né? 1918, 1919...
Exatamente, 1920, já quase estava virando, quase 3 anos, né? Coloquialmente conhecida como a gripe espanhola, foi uma pandemia mortal muito incomum. O primeiro das 2 pandemias que envolvem o vírus H1N1, porque o outro é que aconteceu agora, faz poucos anos agora, né? A segunda maior, ou a segunda que teve foi a gripe suína de 2009. Ela infectou 500 milhões de pessoas ao redor do mundo, ou cerca de 27% da população do mundo na época, que era entre 1,8 e 1,9 bilhões de pessoas, incluindo pessoas isoladas lá no Pacífico, nas ilhas do Pacífico e lá no Ártico. Olha onde é que foi isso, irmão. A taxa de mortalidade é estimada de ter sido entre 17 a 50 milhões de pessoas, mas possivelmente pode ter passado de 100 milhões, fazendo uma das epidemias mais mortíferas da história da humanidade. Eu estou lendo aqui isso aqui está na Wikipedia e tem aqui as referências científicas para esses números, né? Então diz aqui, historicamente, os dados históricos das epidemiologias são inadequadas para identificar com certeza os números e também a origem dessa pandemia, onde começou. Mas diz aqui que pode ter passado de 100 milhões de pessoas mortas. 100 milhões de pessoas mortas seria aproximadamente a metade da população brasileira, que morreu no mundo inteiro. Que eles dizem que pode ter passado disso. Eles não sabem, porque na época não tinha registro e etc. Mas por que o profeta disse que isso aconteceu? Por quê? Porque zombaram do derramamento do Espírito Santo na rua Azusa. Amém? Aí o profeta diz assim, para quem não sabe, inclusive em 1919, essa praga matou o nosso presidente. Rodrigues Alves morreu com o H1N1, com a influenza. Ele foi infectado aqui no Brasil. Inclusive, eu estava lendo que uma das cidades mais impactadas por este vírus na época foi a cidade de Porto Alegre. Aqui onde uma coisa aqui diz que foi tenebrosa, porque é uma cidade portuária, então os navios vinham aqui com os infectados, diz que virou uma desgraça aqui na cidade na época, não é? Então, olha, irmão, não tem ninguém salvo não, irmão. Não tem ninguém salvo. Vamos ver como você pode ser salvo. Aí o profeta diz aqui, notem o quão perfeitamente que Jesus, rejeitado pelos judeus, ele mandou o Espírito Santo depois, e eles zombaram e riram. E disseram, tão bêbado, cheio de mosto, não é verdade? Jesus disse, vocês podem me blasfemar. E vocês podem escapar. Mas se você falar uma palavra contra o Espírito Santo, só que o Espírito Santo não vem voando numa luz, irmão. É verdade. O Espírito Santo sempre vai estar em carne e osso. Se vocês falarem uma palavra, não lhe será perdoado. Não vai ser perdoado. E aqueles judeus subiram lá e disseram, esses homens estão cheios de novinho, e zombaram deles. E não mais de 30 anos, mais ou menos, não levou mais do que isso até que Tito cercou as paredes da cidade e eles tiveram que comer os filhos uns dos outros, de fome. E eles os massacraram e queimaram o templo de acordo com a palavra de Deus e nunca mais se levantaram, até que o dia do gentio se acabem. Eu estou prestes a visitar Jerusalém nos próximos dias, e lá está cheio de ruína e de muros de lamentação por lá. Por quê? Porque zombaram do povo de Deus. Irmão, Deus não é tão demorado assim para ele trazer o juízo dele, não, irmão. Já é na hora, rejeitou, então toma. É perigoso demais isso aqui, não é? Aí ele diz, de pensar na maldição por terem rejeitado o Espírito Santo foi despejado e eles o rejeitaram. Israel e a igreja partiam, parágrafo 173. E é interessante, meus amados,
que é interessante que o profeta cita isso. Eu já estou encerrando aqui, estamos bem para o finalzinho, mas tem tanta coisa interessante. Na mensagem do selo de Deus 54, o profeta diz assim, agora, ele lê o seguinte verso em Apocalipse capítulo 9. Diz assim, da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Aleluia! Irmão, essa é a maneira de Deus dividir entre povo e povo. E você sabia que Ezequiel 9 é um paralelo de Apocalipse 9? Pois lá em Ezequiel 9, quando ele disse, olha, você cele todos aqueles que gemem e choram pelas abominações feitas na cidade, mas todos aqueles que não, você vai lá, coloque um selo, e então os anjos da destruição virão depois, e podem matar todo mundo, mas no versículo 6 diz, matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Interessante falar mais velhos, porque essa praga que está caindo aí está pegando justamente os idosos, né? Mas idoso que não tem o Espírito Santo. Aqui era o seguinte, é idoso, mas aqueles que não têm o Espírito Santo. É verdade. Eu não acho que o Rodrigues Alves estava batizado com o Espírito de Deus. Nosso presidente, lá em 1918. Porque se tivesse, irmão, não tinha morrido, não. Verdade. Não. Inclusive, o Franklin Roosevelt, que o profeta disse que foi um dos piores presidentes, ele pegou essa praga, mas não morreu. Ele pegou. Vários pegaram na época. Vários aqui no Brasil. Outro que morreu foi Telêmaco Borba, morreu com essa praga aqui no Brasil. Famoso. E agora os famosos estão pegando essa praga aí. Mas o anjo foi disso, não chegue perto daqueles que têm o selo de Deus. Não é maravilhoso, irmão? Nessas horas que a gente vê que vale a pena ser crente. Vale a pena ser servo de Deus, ser filho de Deus. Glória a Deus. E se essa mamba tentar te picar, chacoalha ela no fogo. Joga ela no fogo e continua fazendo o que você estava fazendo. Então, não é para nós estas coisas, não é? Não creio que é para nós. É para um mundo que rejeitou o batismo do Espírito Santo, rejeitou o Evangelho. Ele diz agora, foi dito, então ele lê isto. Ele lê essa escritura e ele diz agora, Apocalipse 9. Quando essas pragas estavam vindo, a única coisa protegida eram aqueles que estavam selados no reino de Deus. Este é o juízo investigatório, quer dizer, investigatório, deixa eu ver quem é e quem não é. Joga a praga aí. Aí fica olhando, quem vai cair? Aquele lá não é. E esse é um juiz investigatório, está investigando quem é e quem não é. Nós falamos bastante, não falamos, irmão? Chegou na hora da prova. Vamos ver Deus falar conosco, provar. Vamos ver Deus fazer isso, não é? Pode ficar tranquilo, irmão. Fica tranquilo. O juízo investigatório. Se Deus me ajudar, dentro de poucos minutos, você verá pela palavra do Senhor que este é o tempo da assinalação do lugar. Aqueles que a rejeitarem, não sobra nada a não ser punição eterna. Não é? Nada a não ser punição eterna. Isso aqui está no selo de Deus, 1954. E é interessante que o profeta fala, aqui na maneira provida por Deus para companheirismo, ele disse, olha, ele estava orando, ele disse, como te agradecemos que nesta grande hora em que todas as esperanças da vida mortal terminarem, bombas atômicas estão guardadas nos hangares, bombas de hidrogênio, enfermidades e doenças, guerra biológica. Ó Deus, tudo da maneira que está, sabendo que a Bíblia disse que o homem, na verdade, apodreceria em sua carne, mas àquele anjo foi dada uma comissão, não toqueis em nenhum destes. Não chegue perto daqueles que têm o vinho e o óleo. Não toque naqueles que têm o selo de Deus sobre suas testas. Olha que bonito, irmão. O óleo e o vinho, estimulado, nós estamos estimulados. Nós estamos perdendo a mente mesmo, irmão. É loucura mesmo, mas está gostoso. Eles tinham perdido a mente lá também, ó, tudo bêbado. Esse povo está viajando, estão tudo iludido com
com essa conversa. Mas quem teve a experiência, teve a experiência. Tem mais uma aqui, ó. Ele diz assim, ó, e nós vamos encerrar. Conceda, Senhor, que algo seja dito nesta noite, que cause o desviado para voltar a Cristo, porque cremos e nos sentimos compelidos no Espírito, que este grande julgamento, esse grande juízo que está sobre as terras, sobre as nações nesses últimos dias, pragas, doenças bacteriológicas que já foram procriadas para serem espalhadas pelas nações, onde os médicos não sabem nem como lidar com isso. Ó Deus, nós teremos que crer em cura divina então. Quando as nações estão procriando essas bactérias, esses germes, para jogar eles em bombas e milhões morrerem em poucas horas. Mas, estamos tão agradecidos que quando aquele anjo destruidor saiu, tu disseste, não toque nenhum daqueles que têm o selo do Pai em suas testas. Eles são meus. Estamos felizes nesta noite de estarmos debaixo do sangue, seguramente protegidos. Como Israel nos dias de antigamente, colocando o sangue nos umbrais da porta. Sobre os umbrais da porta, o sinal da cruz. Esses dias um rapaz perguntou, você não crê no sinal da cruz? Está aqui, nós cremos no sinal da cruz. É o sinal da cruz, um sangue aqui, um sangue aqui, um sangue aqui, na porta, nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte estava passando pela terra com suas asas escuras, mas ele viu o sangue, ele se afastava. Passarei sobre vós, diz ele, passarei sobre vós. Veja, irmãos, olha que interessante. Então nós vimos claramente que o profeta está nos ensinando aqui que essas nações procriariam essas coisas de propósito. O profeta já disse isso em 1950. Essa mensagem, Quem é Deus, dia 15 de agosto de 1950, porque quando Moisés apareceu em cena, irmão, Moisés apareceu em cena, e eles rejeitavam o mover de Deus, ele trazia pragas. Deus trazia as pragas. O que Jambres fazia? Eles também procriavam aquelas pragas. Eles pegavam e faziam as mesmas pragas, mas o profeta disse, a diferença é que eles não conseguiam mandar a praga embora. E Moisés ia lá, orava a Deus, e ele tirava a praga. O mundo pode criar bactérias, vírus, e eles não vão conseguir tirar. Mas Deus pode tirar as pragas. Deus pode mandar as pragas pararem. Deus pode fazer isto. Não é maravilhoso? É um tempo bem estranho que nós estamos vivendo, não é, meus amados? É um tempo bem estranho, mas graças a Deus que nós estamos dentro das portas, não é? Você está feliz nesta noite? Estão satisfeitos com a nossa pequena lição? Que Deus possa continuar nos abençoando, não é? Pastor, se quiser chegar aqui, você não está feliz? Bom, te dá uma segurança, te dá uma paz, não dá? O crente está seguro, irmão. Se Deus quiser me levar, leva. Se Ele quiser deixar eu ficar, eu fico. Ele está seguro. Ele está confiado em Deus. Ele está confiado em Deus. Vale a pena servir a Deus, irmão. Na hora da adversidade, vale a pena. Você diz, Senhor, valeu a pena, Senhor. O Senhor é bom para mim. O Senhor é maravilhoso. Nós estamos vendo aqui, olha que interessante, né? Essa praga começou aproximadamente 100 anos atrás. E agora estamos de volta com esta outra praga aí que Janes e Jambres andou produzindo aí, não é? Mas não tem problema não, Deus pode tirar a praga. E Deus vai trazer a praga dele. Isso aqui não é nada ainda, irmão. Não, isso aqui não é nada. Isso aqui é só para nós termos uma pequena ideia como que vai ser lá na tribulação. Não é? A coisa vai ser feia. Aí você olha na internet e o povo desesperado, comprando papel higiênico, comprando água, comprando luva, comprando isso, comprando aquilo, porque acha que vai ter que ficar preso dentro de casa, porque lá vai estar protegido. Tem proteção não, irmão. Esse anjo da morte, se tiver uma comissão, ele vai encontrar a pessoa e a pessoa vai ser levada. Mas também Deus tem um compromisso com aqueles que têm o selo de Deus. Deus tem um maravilhoso compromisso de que Ele nos protegerá na hora do problema, não é? Nesta hora de angústia. Então, eu acredito que é uma boa lição, não é? O pastor pode aproximar?
Amanhã temos mais, amém? Estão felizes? O pastor pode fazer alguns comentários. A matéria tem demais, né? Eu estava olhando aqui e falei, meu Deus, é tanta coisa maravilhosa. Mas às vezes é bom nós pararmos, darmos uma olhada. Amém. Não é? Amém. Não é verdade? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Uma lição muito especial, uma aula. Essa mensagem é muito atual, ela não envelhece. A gente percebe que o que o mensageiro trouxe para nós, ele é diário. Como ele podia prever tudo isso há 70 anos atrás? Como ele poderia falar dessas pragas, falar de todas essas coisas há 70 anos? Não é a mensagem de um homem, é Cristo através de um homem. Então nós nos sentimos muito felizes em fazer parte desta gloriosa promessa para compreendermos essas coisas que foram abertas para nós. Ezequiel, capítulo 9, fala que aqueles que eram selados não era por causa de pressão, não era por causa de pragas que eles eram selados, apesar de que muitas pessoas vão correr para a igreja a partir de agora. As igrejas vão ter uma visitação bem maior das pessoas através dessas pragas. Mas Ezequiel 9 fez questão de dizer que o selo era para aqueles que gemiam pelos pecados que se praticavam. Não pela perseguição, não pelos problemas que havia. Não, agora nós temos que receber a Jesus, porque agora a pressão veio. Não, aquela hora não era mais por isso. Agora Deus estava olhando para um povo que estava preocupado em salvar aqueles que gemem e suspiram pelos pecados que se faz em Sodoma, no mundo. Então veja que hoje está havendo uma seleção de um povo que está muito preocupado, desejoso. Eles estão querendo mais de Cristo, eles estão preocupados com o mundo, estão preocupados com o pecado que se pratica lá fora. E a promessa do anjo foi essa, é para ser selado. Como que nós podemos ser tão ingrato a Deus, sendo que esse profeta já pensou em nós? Ele sabia que ele ia partir, mas ele sabia que haveria um povo que viria depois dele. Ele deixou para nós uma herança, a sua palavra, os seus conselhos, as suas orientações, e sobretudo também deixou para nós um consolo, uma segurança, que aqueles que estão selados não se preocupem. Não se preocupem, porque haveria uma segurança para quem está debaixo desse selo. Moisés foi a prova disso, irmão. Quem estava com Moisés não sofreu nada. Sabia? Nada. Quem estava com Moisés no Egito, durante aquele período, que eu não sei quantos meses foram, de pragas que caíram, das mais terríveis, né? E ninguém sofreu nada porque estava com Moisés. E ali, irmãos, o sangue não estava na porta ainda. O sangue foi colocado um pouco antes da morte entrar. Ele estava apenas na mensagem de Moisés e eles eram protegidos. Mas viria uma praga, mais tarde, a praga da morte, que somente escaparia quem tivesse o sinal. Então veja que há muitas pessoas protegidas ainda antes disso, mas vai chegar a pior praga, que é realmente a praga da morte, e só vai escapar aqueles que estiverem debaixo realmente desse sinal, que é o batismo do Espírito Santo. Então, para nós, para a igreja, toda essa preocupação mundial, é claro que nós temos que nos precaver, é claro que nós temos que nos cuidar, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso convívio aqui na terra, mas também eu tenho que dormir em paz, eu tenho que dormir em paz, eu tenho que estar seguro, confiante, que Deus guardará os nossos passos aqui na terra. Se essas coisas não viessem, não seria então o sinal do fim, e essas coisas é um sinal do fim. Vemos aqui agora sobre a gripe espanhola, e está ligado, esse problema que está acontecendo agora, está ligado à mesma gripe espanhola, porque o sintoma é da gripe,
Tudo começa como sintoma de gripe. Tudo é a mesma coisa. É o diabo se proliferando e também estudando como poderia fazer para trazer essa perturbação mundial. Isso era para provar para os grandes homens que dinheiro não resolve. É Jesus que resolve. Porque se dinheiro resolvesse, aqueles homens que estão com dinheiro na bolsa de valores, caindo a cada bilhões, perdendo bilhões a cada dia, estariam salvos. Mas não vai resolver. O anjo disse: é só quem tem o sinal. É só quem está marcado. Não é quanto de dinheiro você tem no bolso, não. Não é o plano de saúde que vai te livrar dessa peste, não. Não é os grandes médicos que vai te livrar, não. É o sinal que Jesus colocou na sua testa. Ele te guardará da hora da tentação. Ele te guardará da hora da morte. Graças a Deus por isso, amém? Estamos abençoados? Amanhã nós teremos mais, se Deus quiser. Vamos ficar em pé, vamos agradecer o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu estava nessa expectativa, uma pequena aula, né? Mas eu creio que é o suficiente para voltarmos abençoados nessa noite, né? Senhor Jesus, nós temos falado em Teu nome, temos aprendido que o Senhor não pode usar outros lábios a não ser da Tua própria noiva, Teu povo aqui na terra. E nós, como participantes desta promessa, pedimos ao Senhor que nos dê toda a unção necessária para testificar, para que de alguma forma possamos tirar alguém do juízo, enquanto a misericórdia ainda está estendida. Que em breve, Pai, esses mesmos pregadores que hoje vão aos campos e valados, às montanhas, à distância em busca de uma alma, suas vozes estarão um dia também indo, mas não mais para salvar, mas para condenar, porque o juízo de Deus é estabelecido. Nesta noite eu peço ao Senhor que use os lábios desta mãe, deste pai, desta esposa, desse marido, desse ministro, desse pastor, como misericórdia para salvar, para instruir, Senhor. Há muita rebeldia no meio do Teu povo, Pai. Mesmo daqueles que professam o cristianismo, a rebeldia tem vindo, desobediência à palavra, desobediência aos pais, desobediência à doutrina sã, desobediência, Senhor, às obrigações que temos como cristãos, Pai Celestial, mas que os lábios desses pais, mães, desses amigos, companheiros, seja uma unção especial, para que possam levar, Pai, aos quatro cantos desta terra, uma mensagem de vida, Pai. Como nós vimos falando no carro, Senhor, nós estamos aí há 70 anos que o profeta pregou, 70 anos ou mais que ele começou a pregar, e muitos milhares nunca ouviram falar desta mensagem, nunca ouviram falar desse profeta, Pai. E o diabo lança um vírus na China, e dentro de 3 meses, todo mundo sabe o nome dele. Todo mundo sabe o nome e o que ele está fazendo. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos dissimular ou disseminar também, Pai, a Tua palavra, levar aos 4 cantos da terra um Cristo ressuscitado. Ajuda nós a sermos luzes, resplandecentes. Ajuda nós a fazer parte daquela voz das grandes águas, Senhor, onde relâmpagos e trovões estavam saindo, e havia um povo para anunciar esses trovões, esses relâmpagos, e essa promessa para os nossos últimos dias, Pai. Ajuda meus irmãos e minhas irmãs, nossos jovens, Senhor, encha do Espírito Santo. Nossos anciãos, Senhor, encha do Espírito Santo. Nossos ministros, Pai, encha do Espírito Santo. Nossas crianças sejam cheias do Espírito Santo. Oh, Deus amado, nós estamos vivendo uma hora muito especial. Não sei, Senhor, pelo andamento das coisas, se nós vamos chegar no final de 2020 sem que esse grande evento aconteça, Pai. Pai, tenha misericórdia do Teu povo, pois o profeta diz que haverá um dia quando as pessoas perguntarão uns aos outros: não haveria um rapto? E eles ouvirão uma voz que dirá: já houve e vocês não viram. Pai,
que nós, teus filhos, teu povo, que temos vindo esta noite a esse pequeno lugar, a esse povo que tem parado para ouvir a mensagem da hora, Pai, sejam tomados pelo teu Espírito Santo e eles não sejam pegos de surpresa, como aqueles que andam pela noite, como disse Paulo, porque nós somos da luz, e que não andamos assim em trevas para que aquele dia não surpreenda, mas que o Senhor possa abrir esta luz para nós, Pai, abrir o nosso entendimento para compreender as Escrituras e podermos caminharmos firmemente na fé, na convicção e na segurança de que estamos amparados através do Senhor. Pai amado, ao terminar esta reunião, eu peço ao Senhor que transporte a palavra para o coração de todos meus irmãos aqui presentes e todos que ouvirão esta pregação. Dá, Senhor, fortaleça a fé de cada um de nós, livra-nos do mal, livra-nos de toda a tentação, Pai. Despede o teu povo nesta noite e que o amanhã, ao voltarmos aqui, nossos corações estejam mais quebrantados, amolecidos pela presença do Senhor. Livra-nos, Pai, para que esta noite possamos ter uma noite de paz e não de tribulação, uma noite de descanso para voltarmos amanhã saudáveis, Senhor, confiantes para adorar o Senhor e podermos tomar da comunhão com aqueles que estavam ao teu lado naquele dia. Pai Celestial, abençoa o vaso desta noite e cada vaso que o Senhor tem levantado para levar as tuas boas novas, a tua palavra, em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Abraça um outro, diga Deus abençoe. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Um grande abraço, um grande shalom a todos vocês.